Vamos dar início ao nosso segundo módulo do curso de combate a incêndio florestal da Amazônia, da disciplina Introdução à Cartografia e à Orientação. Nesse módulo, nós vamos falar sobre os elementos constituintes de uma carta ou mapa, os 4 momentos para a aplicação prática com o mapa ou carta, diferença entre escala grande e escala pequena e, por fim, cuidados com o mapa e com a carta. Antes de começar o conteúdo, eu vou ler uma passagem da professora Rosângela de Almeida, do livro Espaço Geográfico, Ensino e Representações. Ela fala o seguinte: ler mapas é um processo que começa com a decodificação, envolvendo algumas etapas metodológicas, as quais devem ser respeitadas para que a leitura seja eficaz. Então, a partir da leitura do livro da professora Rosângela de Almeida, a gente conseguiu entender que uma pessoa possa utilizar de forma eficaz um recurso cartográfico, ela precisa de uma metodologia. E aí é importante que você conheça os elementos constituintes de uma carta ou do mapa. É a partir dos elementos constituintes de um mapa ou de uma carta que eu consigo entender esse instrumento de navegação e de orientação. Então, eu tenho alguns elementos que são importantes em um recurso cartográfico, que são o título, a localização da carta topográfica, a articulação da folha, a representação gráfica da região, o diagrama de orientação, a base de origem, as convenções cartográficas, as referências, a escala e a região da carta. De forma geral, esses elementos aparecem no mapa, carta ou planta. Desse, destaca-se 8 elementos que são indispensáveis, ou seja, eles precisam estar presentes na representação cartográfica. Sua omissão impedirá que esse instrumento cartográfico seja utilizado por um profissional e, por conseguinte, por um leigo. Então, quando eu pego um recurso cartográfico, a primeira coisa que eu tenho que ver é o título. Existem 2 formas de apresentação desse título. Uma é na forma escrita, por exemplo, aqui nós temos Belém do Pará, e outra é através de um conjunto de letras e números que representam a sistematização do processo de mapeamento. Essa articulação é uma forma de título presente na carta. Portanto, para que se faça uma correta leitura de qualquer cartograma ou mapa, a primeira coisa que se deve fazer é sempre ler o título. Depois do entendimento do título, eu tenho que identificar o elemento denominado de legenda. A legenda são os significados dos símbolos existentes no mapa ou numa carta. Esses símbolos podem apresentar-se de forma distintas. Alguns deles são padronizados. Por exemplo, a água geralmente é pintada na cor azul, a vegetação na cor verde. Então, as convenções cartográficas, de uma forma geral, é um elemento muito importante e ele deve estar presente numa carta, pois sem ele, dificilmente você conseguirá entender fenômenos que foram mapeados. Por exemplo, aqui do lado eu tenho uma simbologia específica para a igreja, para a escola e para a mina. Então, se você olhar para a sua carta e identificar alguma dessas simbologias, significa que você encontrou uma igreja, uma escola ou uma mina. Aqui embaixo eu tenho alguns elementos que representam rodovias, autoestradas, sendo elas pavimentadas ou não. Eu tenho simbologia para ferrovia, limites interestaduais ou áreas específicas. Eu tenho convenções para elementos altimétricos. Eu tenho convenções para elementos de hidrologia. Ainda falando sobre as indicações de legenda, eu posso especificar um pouco melhor esse elemento. Por exemplo, eu tenho os elementos da hidrografia e da vegetação. Aqui eu tenho um pedaço de uma carta e, através da sua legenda, eu consigo identificar onde eu encontro um curso de água, um lago, um terreno sujeito a inundação. Eu tenho uma forma e uma cor que representa esse tipo de terreno. Portanto, quando eu estiver sobre a minha carta e quiser saber sobre elementos de hidrografia, eu venho então na legenda de hidrografia. Aqui do lado eu já tenho elementos de vegetação. Então, as regiões de mata, ela possui essa coloração. Floresta, cerrado, macega e caatinga possui esse tipo de coloração. O mangue também possui forma e cor diferente, assim também como áreas de arrozal, seco ou úmido. Entendendo um pouco mais sobre os elementos constituintes de um mapa, em especial de elementos agora de localização e de circulação de via, eu posso, através desse tipo de legenda, identificar, por exemplo, que Amparo possui uma população até de 5.000 habitantes em função do tamanho da fonte. Então, você percebe que até o tamanho da fonte ele informa ou indica algum tipo de informação cartográfica.
no elemento de circulação, eu vou ter informações de vias de circulação, de estradas e de outros elementos planimétricos. Por exemplo, se eu encontrar no recurso cartográfico uma linha vermelha com essa espessura, significa que é uma estrada pavimentada. Se eu já encontrar uma linha pontilhada, significa que é uma trilha. Assim também vale para identificar tipos de estradas de ferro, limite e elementos como linha de transmissão, linha telefônica, igrejas, escolas, minas, entre outros. Então você percebe que as legendas são os significados dos símbolos existentes nos mapas. Continuando, ainda eu tenho as representações de altimetria, que tem por finalidade representar o modelado do terreno ou do relevo. Aqui, por exemplo, eu consigo identificar as curvas de níveis, que são limites altimétricos, e pontos cotados. Se eu identificar, por exemplo, um X marrom com uma numeração, significa que é uma cota comprovada. Se o meu X for na cor marrom e a minha numeração também for na cor marrom, significa que é um ponto não comprovado. Então, portanto, no elemento de representação de relevo ou altimétrico, eu tenho os desenhos que representam o relevo da minha região. Pelas figuras que nós observamos, podemos perceber que é possível identificar, através da tonalidade, da cor, do tamanho, símbolos que traduzem elementos espaciais que foram cartografados. Portanto, se você estiver diante do seu recurso cartográfico e não entendeu o que foi mapeado, você pode ir na legenda e fazer, então, o entendimento sobre aquele fenômeno que foi desenhado. Dando continuidade, nós vamos falar um pouco agora sobre as referências de autoria e responsabilidade técnica. Esse também é um elemento que deve constar no seu mapa. Através das referências, eu consigo identificar qual foi o órgão ou instituição oficial que realizou a construção do material cartográfico. Dando prosseguimento aos elementos constituintes de uma carta ou mapa, nós vamos falar agora um pouco sobre a escala da carta ou do mapa. Então, a escala é um elemento que deve estar contido na sua carta ou no seu mapa. Ele indica a relação matemática entre o espaço real e a sua representação no mapa. Eu tenho duas formas de apresentação da escala. Uma é a forma numérica, que você pode ver aqui, representada por essa numeração, que significa que a escala é 1 para 100.000, e eu tenho a escala gráfica, representada por esta régua gradual. Para você entender um pouco mais sobre escala, principalmente com relação à gráfica, você percebe que ela é uma espécie de régua subdividida em talhões, onde eu posso aferir distâncias. Por exemplo, aqui eu tenho uma régua dividida de 2.000 em 2.000 metros, que é a unidade de medida que está representada nessa régua. Do lado esquerdo eu tenho subdivisões dessa distância. Então, aqui foi dividido em 10 pedacinhos, então eu tenho 200 metros. Como é que eu uso isso? A gente vai ver um vídeo lá na frente. Mas, a princípio, eu faço a medição de algo sobre a minha carta e sobreponho sobre essa régua gráfica que vem impressa no meu mapa. Outro elemento constituinte da carta ou do mapa é o sistema de projeção e o sistema de coordenadas. Ele vai estar presente numa área do teu mapa que a gente pode chamar de base de origem ou base de referência, tá? Então, esse aqui é um pedaço de uma carta do Exército, onde eu tenho algumas informações de sistema de projeção, sistema de coordenadas, UTM. Também tenho outras informações, por exemplo, como a equidistância das curvas de níveis. Como você pode ver lá atrás, as curvas de níveis elas são linhas imaginárias que representam a modelagem do terreno. Nesse caso aqui desta carta, a distância entre as curvas de níveis são de 20 e 20 metros. Então, esse aqui é um pedaço de uma carta do Exército, onde eu tenho o elemento constituinte denominado de sistema de projeção ou sistema de coordenada. Também pode ser conhecido como base de origem ou de referência. Eu coloquei aqui do lado uma imagem que representa a indicação ao norte. Ele também é um outro elemento que deve estar presente na tua carta ou no mapa. Ele vai facilitar, por exemplo, o processo de orientação carta-terreno, onde eu vou fazer um pequeno giro tentando alinhar o norte da carta com o norte geográfico. E a partir daí eu tenho uma carta orientada ao terreno. Então é importante que essa indicação do norte esteja presente na tua carta ou no teu mapa. Então, são vários elementos de um mapa. Isto é, aqueles itens ou símbolos que precisam estar presentes na tua representação espacial.
Isso é importante para que esse instrumento não seja apenas uma figura. E também indica que ele foi construído com rigor cartográfico e eu posso determinar áreas e distâncias sobre essa representação. Agora nós vamos ver um vídeo onde eu mostro os elementos constituintes de um mapa. Esse vídeo vai mostrar onde estão cada elemento constituinte de um mapa, para você depois entrar nos 4 momentos com o mapa. Primeira coisa, título é o primeiro elemento constituinte. A folha de articulação ou localização da carta topográfica, o IBGE, ele tem o seu próprio geocódigo, que identifica a área que foi mapeada. Então, é uma espécie de título. Eu tenho título nominal e tenho título em código. Depois eu tenho as convenções cartográficas, escala, base de origem ou de referência e outras informações pertinentes do meu mapa. A gente vai dar um zoom aqui para tentar mostrar os elementos constituintes do mapa. O título já dá para ver aqui. O geocódigo, então, Marituba no IBGE, você também pode encontrar por esse geocódigo. Eu tenho aqui convenções cartográficas de elementos planimétricos. As convenções cartográficas é muito parecida com a utilizada no Exército. Por exemplo, eu tenho convenções cartográficas de elementos planimétricos, elementos altimétricos, elementos de hidrografia. Então, aquilo que eu vejo no meu mapa e não consigo identificar o que é, por exemplo, o que significa essa representação cartográfica aqui. Se eu for na legenda, eu posso identificar que é uma igreja. E aquele fenômeno que tiver uma bandeirinha é uma escola. Então, a legenda ela faz com que você consiga interpretar o que foi mapeado e o que significa no terreno. Por exemplo, essa linha mais grossa aqui, o que significa ela? Pintada de vermelho. Nada mais é do que uma autoestrada. Hidrografia também e elementos de altimetria. Escala. Esse mapa aqui eu tenho a escala numérica e a escala gráfica. Isso é imprescindível que venha no teu mapa, porque sem ele você não pode trabalhar de forma prática. Perceba que também tem subdivisões de 2.000 em 2.000 metros e a escala é de 1 para 100.000. Se eu medir qualquer coisa aqui no meu terreno e sobrepor a essa escala gráfica, e eu tenho a distância aferida em metros. Já na escala numérica, eu corto 2 zeros e eu vou ter a seguinte referência. Cada centímetro que eu medir na minha carta corresponde, se eu tirar 2 zeros, corresponde a 1.000 metros no terreno, porque aqui é centímetro. É 1 centímetro, 1.000 centímetros. Corto 2, centímetro, decímetro, metro. Então, cada centímetro lido na carta corresponde a 1.000 metros no terreno. Sistema de referência ou base de origem, aqui eu tenho o sistema de projeção. Aqui o datum horizontal ou modelo matemático utilizado foi o SAD69. O sistema de projeção é o sistema UTM. O que é sistema de projeção? A gente vai ver lá na frente. Mas faz referência a essas aqui, a essa numeração. Significa que eu tenho informações ao sistema de coordenada que eu vou aferir nesse instrumento. Lembra que isso aqui é uma carta de Marituba. Então eu posso aferir distância através da escala e posso aferir posição através das coordenadas. Então já vimos aqui o título, já vimos a escala, já vimos a legenda, já vimos informações de referência e base de origens. E por fim, agora eu consigo entender um pouco mais do meu mapa. Dando continuidade ao nosso módulo 2, vamos falar agora dos 4 momentos para aplicação prática com o mapa ou uma carta. Esse tema é muito importante porque ele vai nos ajudar no processo de construção de uma visão espacial através do recurso cartográfico. Desta forma, eu tenho, então, 4 momentos para começar a entender e a utilizar um recurso cartográfico. O primeiro momento é a compreensão do título e legenda. Depois eu tenho o entendimento da escala. Depois, a observação atenta do mapa como um todo, já levando em consideração o título, a legenda e a escala, a fim de criar a setorização e iniciar o 4º momento, que é o processo de decodificação do mapa. Os 4 momentos com o mapa possibilita que o usuário possa ler, interpretar e utilizar o recurso cartográfico. Então, no primeiro momento, é a compreensão do título e da legenda. O título, como nós vimos, ele tem que ser conciso e preciso. Ele precisa identificar o espaço que está sendo representado. Aqui no slide eu posso ver um título de uma carta construída pelo IBGE e a área mapeada foi Ananindeua. Com isso eu tenho uma forma de compreender qual é o espaço geográfico que foi reduzido numa escala. No caso aqui, esse mapa foi na escala de 1 para 100.000. Então eu tenho a redução de Ananindeua 100.000 vezes. Então o título já me dá essa compreensão do espaço geográfico que está sendo representado no mapa ou na carta.
Depois de entendido qual é o espaço representado, eu vou então para a legenda. A legenda ela é fundamental. Vai fazer com que nós possamos correlacionar os significantes, que são os símbolos, e os seus significados, que é a mensagem que ele quer apresentar. Para a leitura atenta do recurso cartográfico, eu tenho que ver os símbolos e entender os seus significados. A legenda é a principal responsável por isso. Dando continuidade, nós temos o segundo momento, que já é o entendimento da escala. De forma geral, a escala vai possibilitar cálculos de distância sobre o teu mapa. E ela aparece no teu mapa em forma numérica ou em forma gráfica. A numérica é representada por uma fração. Isso significa que o real foi reduzido tantas mil vezes. Essa escala numérica ela pode ser apresentada de várias formas. Nós temos a forma brasileira, que é uma fração, significa que o terreno foi reduzido 100 mil vezes. A forma prática de utilizar a escala numérica é cortando os dois últimos zeros, que vai fazer com que você agora interprete que cada centímetro na carta corresponde a 1000 metros no terreno, se eu cortar dois zeros. Por quê? Aqui é 1 centímetro na carta, 100 mil centímetros no terreno. Quando eu corto dois zeros, eu mudo o sistema de unidade para metro. Significa que cada centímetro medido no meu mapa corresponde a 1000 metros no terreno. A escala gráfica ela é muito prática de ser utilizada. Ela é formada, como nós vimos, por uma linha graduada dividida em partes iguais. Aqui em especial eu tenho uma escala gráfica subdividida em 2000 e 2000 metros. E suas subdivisões de 200 e 200 metros. Como é que eu uso isso? Basta que eu faça a medição de algo sobre a carta ou mapa e sobreponha sobre essa régua. E aí eu tenho informação quanto à distância real que foi medido no mapa. Bem, senhores, nós vamos falar um pouco sobre o uso prático das escalas que estão presentes numa carta ou no mapa. Lembrando que tanto a carta quanto o mapa são representações cartográficas em escala pequena ou média. No caso aqui, eu tenho uma carta topográfica do IBGE na escala de 1 para 100 mil. Então, em todas as cartas que são passíveis de ser utilizadas de forma prática, ela tem que ter ou a escala gráfica ou a escala numérica. Nos órgãos oficiais que produzem esses recursos cartográficos, na maioria das vezes eu tenho os dois tipos de escala, tanto a numérica quanto a gráfica. Vamos aprender a utilizar a escala gráfica. Eu tenho que ter uma régua e eu recomendo que seja um escalímetro. O escalímetro tem diversas réguas em diversas escalas. Como eu estou trabalhando com uma escala de 1 para 100 mil, eu vou utilizar a régua de 1 para 100 mil. Então eu vou recolher essas aqui e vou ficar só com a minha de 1 para 100 mil. Como é que eu vou fazer agora para utilizar a escala gráfica? Basta para isso eu escolher um objetivo que eu quero medir e sobrepor a essa escala. Eu vou aproximar aqui a câmera. Eu quero saber a distância em linha reta do início dessa estrada até o final dessa estrada. Então eu vou sobrepor a minha régua para identificar a distância. Vamos lá. Bem, em linha reta do início da pista tracejada até o fim, em linha reta, eu tenho 2 centímetros. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa mesma distância que eu aferi na régua e vou sobrepor a minha escala gráfica. Perceba então que a distância é de 2000 metros. Então, é assim que a gente utiliza a escala gráfica. E a escala numérica? Então, a minha carta ela é 1 para 100 mil, tá? Depois eu vou colocar agora 1 centímetro corresponde a 100 mil centímetros. Para fazer a relação do que eu medi na carta para o que é o real no terreno, eu vou cortar 2 zeros. Agora, o que eu medi na minha carta corresponde centímetro, decímetro, metro a 1000 metros no terreno. Lembra que nós medimos lá que a estrada tinha 2 centímetros? Então, se 1 centímetro na minha carta corresponde
a 1000 metros, lembra que nós medimos 2 centímetros? Esse 2 centímetros corresponde a quanto? Se eu fizer uma regra de 3 básica, eu tenho que, então, 2 vezes 1000. A minha distância, então, é 2000 metros. Batendo, então, com a distância que nós aferimos naquela outra etapa. Então, é assim que a gente utiliza a escala numérica. Outra particularidade que o entendimento da escala proporciona é quanto à diferença de grandeza. Quanto menor o fator de redução, eu tenho maior detalhes do terreno mapeado. E quanto maior o fator de redução, eu tenho menos riqueza de detalhe. Por isso eu tenho escala grande, porque o fator de redução é pequeno e eu tenho grandes detalhes. Eu tenho escala pequena porque o fator de redução é muito grande e eu tenho pequenos detalhes. Aqui eu tenho 3 representações cartográficas da cidade de Belém. Uma na escala grande, de 1 para 50 mil, uma na escala média, de 1 para 250 mil, e uma na escala pequena, de 1 para 1 milhão. Perceba que o nível de detalhamento vai aumentando quanto menor for o fator de redução. Então, quando você for utilizar um recurso cartográfico, peça numa escala grande, porque o fator de redução é pequeno e eu vou ter grandes detalhes do terreno. O terceiro momento é a observação atenta do mapa, levando em consideração seus elementos constituintes como o título, a indicação de direção ao norte, a base de origem e de referência de autoria, as convenções cartográficas, a escala e o sistema de referência de coordenadas, que podem ser geográfica e UTM. Por fim, entendendo o título, a legenda, a escala e os elementos constituintes de um mapa, eu consigo, então, decodificar esse mapa ou carta. Decodificar o mapa nada mais é relacionar os significantes, os símbolos e os seus significados, que é a mensagem. E isso nem sempre é muito fácil, pois muitas das vezes não são claras as informações que são expressas no recurso cartográfico. Por exemplo, para saber o que são esses pontinhos, eu preciso vir na legenda. Aqui eu sei o que é, pela minha experiência com o recurso cartográfico. Aqui eu tenho uma escola e aqui eu tenho uma igreja ou um cemitério. Essa linha um pouco mais grossa, em vermelho, significa que é uma rodovia pavimentada. As linhas sem cor são estradas ou arruamentos sem pavimentação. Então, esse processo de decodificação nada mais é do que você começar a entender a distribuição e a organização espacial que foi mapeado dentro de um fator de redução, que é a escala. Agora nós vamos ver um vídeo onde eu mostro os 4 momentos do processo de utilização prática do recurso cartográfico. Bem, esse vídeo vai mostrar agora os 4 momentos com o mapa, que é uma metodologia onde você vai começar a ter um entendimento melhor desse recurso cartográfico. O primeiro momento é você identificar o título e a legenda. Com o título, eu sei a região que foi mapeada, no caso aqui foi Marituba. Com a legenda, eu entendo o mapeamento. Depois eu venho para a escala. Com a escala, eu faço medições práticas com esse instrumento cartográfico. Depois do entendimento do título, das convenções da escala, eu consigo, então, dar significado ao que foi mapeado. Inclusive, sabendo informações sobre os elementos espaciais que foram representados, como igrejas, escolas, hidrografias, vias, seja ela asfaltada ou não, de recursos hídricos e etc. E, por fim, a decodificação, que na verdade é você entendendo que isso foi reduzido 100 mil vezes, que é a região de Marituba, que os elementos nessa cor são água, nessa cor são autoestradas sem pavimentação, eu começo então o processo de decodificação. E esse instrumento cartográfico passa a ser mais útil para mim, principalmente para o processo de planejamento. Agora vamos falar um pouco sobre a conservação do material cartográfico, ou seja, cuidados com a carta ou com o mapa. Esse aqui é uma carta aeronáutica. Perceba que é um papel com uma gramatura muito boa, onde foi impressa um determinado mapeamento. Tá bom? Eu tenho que conservar esse material. Uma das formas é plastificar esse recurso cartográfico. Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, eu já tenho uma carta do Exército, onde ela foi plastificada com o uso de fita durex. Aqui eu já tenho um recurso cartográfico, onde eu já coloquei ele dentro de um saco de 2 kg e vedei com fita durex.
É uma forma de conservação. E o outro é você ter um material apropriado, claro, né? Esse aqui é um saco de vedação, né? Onde eu posso colocar a minha carta. Esse aqui não é o ideal, tem que ser maior. Mas só para mostrar para você como é, né? Você vai abrir aqui, vai depositar o seu instrumento cartográfico aqui e vai novamente lacrar. E aí eu vou ter o meu recurso cartográfico por muito mais tempo. Ainda quanto à questão da conservação, é o dobramento do meu recurso cartográfico. Perceba que eu tenho linhas na horizontais e na verticais. Eu nunca posso utilizar essa linha para fazer o dobramento da minha carta, porque com o tempo vai sumir. Eu preciso evitar esta linha para poder fazer o meu dobramento. Olha aqui, ó. Perceba que o dobramento foi feito entre as duas latitudes. Assim também como para as longitudes. Com o tempo, na hora de fazer o dobramento da minha carta, se eu utilizar as linhas, elas vão subir. Se eu utilizar as linhas como medidas, elas vão sumir. E aí eu não vou poder, por exemplo, aferir uma coordenada nesse instrumento cartográfico. Então, tem que impermeabilizar, seja com durex, ou com um plástico, ou com um material apropriado de vedação. Ok?